E nós estamos celebrando neste mês esses 75 anos de vida de igreja. E é um tempo muito especial e um tempo que nós vamos refletir sobre o tempo. Nós vamos refletir sobre presente, sobre passado e sobre futuro. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos nos colocar em pé no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 10. Filipenses capítulo 3, verso 10, até o verso 14. E preste bastante atenção no que esse texto diz. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar uma vez mais. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela liberdade religiosa que temos. Obrigado por estarmos aqui, celebrando esses 75 anos de IBP. Que o Senhor, nesta jornada, neste mês, nesta adoração a agosto, manifeste também daquilo que o Senhor quer nos dar para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E que o Senhor possa saciar toda a sede de cada pessoa que entrar aqui nesse mês, como o Senhor tem feito ano após ano diante da história desta igreja. Dá-nos da tua graça. E abençoe as nossas crianças. Abençoe cada professor, cada pequenino. Que teu Espírito também esteja ali sendo ministrado para os nossos pequeninos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Quando eu disse que nós iremos pensar um pouco no tempo, eu incluo nesse tempo passado, presente e futuro, porque, como eu disse pela manhã, eu tenho que olhar para o passado e ter gratidão diante daquilo que Deus fez. E pensar no passado é lembrar. Pensar no passado é trazer à memória aquilo que gera para mim um norte nos momentos difíceis, porque percebo que Deus estava comigo no passado e Deus continuará comigo hoje, continuará comigo amanhã. Quando eu penso no futuro, eu penso nas expectativas, eu penso naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que depende também da minha ação, do meu dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E quando eu penso no presente, penso na responsabilidade que eu tenho hoje. Nós fomos chamados como igreja para caminharmos juntos. E é incrível que isso é um ato voluntário. Ninguém deve estar nessa igreja, nem em qualquer igreja do planeta, forçadamente, não resolve nada. Nós estamos na igreja porque queremos. Eu me encontro no corpo de Cristo, numa igreja, naquela que tranquiliza, não perfeita, por isso não existe, mas que dá para mim condições de crescer, que dá para mim condições de ter irmãos e irmãs, de dividir as cargas, de abrir meu coração. E nessa caminhada que é de união, que é voluntária, eu vou expandindo a minha experiência com Deus, eu vou vivenciando não só a minha experiência, mas a sua também, quando eu aprendo com a sua experiência. E eu mantenho o bom que passou eu não jogo fora, mas eu mantenho na minha memória, eu preservo e eu fico com expectativa sobre o que o Senhor vai fazer. Pois igreja é um grupo de pessoas chamado para andarem juntos, para aprenderem juntos e para juntos proclamarem as boas notícias. Diante do processo, nós erramos pra caramba, nós acertamos, nós choramos e nós sorrimos. E tudo isso traz para a gente crescimento naquilo que chamamos de espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade, você sabe que está contido nesta palavra muitas possíveis definições. Então define aí para quem está ao seu lado em 3 segundos, um pouquinho mais, vai. O que você acha que é espiritualidade? Vamos lá, rapidamente.
Você ouve a palavra espiritualidade, o que vem na sua cabeça? Pode fazer um barulho santo, vai lá, vai lá. Espiritualidade, o que vem na sua mente? Pode falar sem vergonha, pode errar, pode inventar. É interessante, né? Porque é uma palavra muito presente para nós. Afinal, nós falamos sobre a vida espiritual. Espiritualidade tem, sim, muitas definições. E eu posso também definir espiritualidade e definirei essa espiritualidade como um canal de contato com o sagrado. E no nosso caso, o sagrado aqui é o eterno Deus Altíssimo. O sagrado para nós é a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse canal de contato com o sagrado nos permite desenvolver, número 1, comunhão. Não é algo tão distante que eu não tenha acesso. É algo presente em mim e você. Esse contato me permite desenvolver um relacionamento quando eu me abro para ele. Porque como em todo relacionamento, se eu não me abrir aquele caso de um só ama, ou ouvimos falar, ele ama pelos dois. Já ouviu isso? No relacionamento com Deus, então, se eu me abro para ele, é óbvio que ele está de braços abertos para se revelar mais e mais para mim e para você. E nesse, então, contato com o sagrado, nessa comunhão, nesse relacionamento, eu vou compreendendo, através disso que chama espiritualidade, o meu significado. O porquê eu existo, ou o porquê eu deva existir. E aí a vida vai passando, as experiências vão ocorrendo e eu vou aprendendo cada vez mais por que tem um ser chamado André na Terra e o que ele deve fazer. Porque a missão, o significado que Deus deu para este André não é o mesmo que deu para você. E cada um tem um. E, de novo, a espiritualidade que vai definir se é a sua comunhão, se os seus relacionamentos, se a sua compreensão desse significado pelo qual você foi feito, se manifestará em você ou não. E aqui começa o balanço das espiritualidades, porque ela pode ser somente algo que eu traduzo como, é o meu lado igreja. É a minha devoção, eu vou à igreja ao domingo, eu celebro, mas isso pode não ter nada a ver com espiritualidade. Isso também está contido em espiritualidade, mas não pode ser somente isso. Pois aqui é o local onde eu aprendo, onde eu adoro, onde eu escuto, onde sim somos transformados pelo ouvir, ganhamos fé e ouvir a palavra de Deus, mas é lá fora que a espiritualidade mais acontece. Aqui dentro, a espiritualidade que é desenvolvida nesse canal que eu tenho é a espiritualidade, por exemplo, da adoração e da adoração coletiva. Eu aprendo a louvar com meus irmãos, eu aprendo a orar com meus irmãos, eu aprendo a ler a Bíblia, eu aprendo a interpretar a Bíblia, eu aprendo a discernir, eu aprendo a resolver problemas também, porque nós temos problemas. Mas essa espiritualidade é melhor percebida e melhor desenvolvida quando eu estou lá fora. E aí sim, se eu desenvolvi algum relacionamento com esse Deus, eu estou em desenvolvimento, esse relacionamento vai me sustentando, vai me segurando, vai me transformando, para não dizer vai me domando cada vez mais. E aí eu vou crescendo na minha espiritualidade. Agora, como o tema é muito amplo, nós vamos hoje manter a nossa mente no conselho do apóstolo Paulo, para ser um norte para esta noite. Porque Paulo olhava assim para o desenvolvimento da sua espiritualidade rumo ao futuro. Rumo ao futuro através do presente. Rumo com os olhos lá na frente o que Deus iria e poderia fazer. Mas prestando atenção que existe uma rota, não há futuro sem presente. Não chegamos num outro lugar sem um caminho de início. Por isso que eu vejo e vou, mas há um ponto de partida. E para atingir um alvo, para atingir esse futuro, se eu mantenho meus olhos lá, eu tenho que me lembrar que existe uma trajetória para que eu atinja qualquer ponto na minha vida. E no desenvolvimento dessa, então, trajetória, nós podemos, e este é o meu profundo conselho para essa noite, juntamente com Paulo, preste atenção, primeiro, conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição. A ressurreição foi o evento principal
que coroou o que chamamos de boas notícias. Se não houvesse ressurreição, eu garanto para você, a fé cristã teria morrido. Mas a ressurreição, esse fato sobrenatural de um Jesus que dizia, sim, eu vou morrer, mas sim, eu vou ressuscitar. E depois disso, ter morrido e ter ressuscitado, foi o grande evento que, número 1, uniu um grupo. Número 2, separou esse grupo. Uniu essa família foi chamada na história de cristãos. E separou-os, dando continuidade naquilo que conhecemos como tradição judaico-cristã. Que desde o início, o povo hebreu aprendeu, olha, a missão de vocês é estar sim diante das nações. Entretanto, vocês são chamados para serem santos. Palavra terrível. São chamados para serem separados. Vocês estão no meio, vocês convivem, mas que seja a sua luz que brilhe. E não a sua luz reflexo da luz da terra ou do canto da terra que influencia você. Então, quando Paulo começa com esta ideia de ressurreição, eu quero conhecer, eu quero ver o poder da ressurreição, ele está falando sobre esse ato que uniu, que fez esse povo, não o que separou. Separou no sentido de fé, de povo, de santidade, mas uniu em Cristo e uniu no evento principal da fé que foi Cristo está vivo. Essa é nosso primeiro entendimento, o primeiro ponto que nós recebemos. E ele diz, olha, mas não é só isso. Não é só falar que você tem um Deus que é vivo na sua vida. Você também tem uma participação nos sofrimentos de Cristo. E Paulo é terrível, porque ele diz, tornando-me como ele em sua morte. Ele não fala só de um sofrimento comum, ele fala num sofrimento e traz a ilustração da morte de Cristo, que foi uma morte de extremo sofrimento. O que nós entendemos disso? Nós entendemos disso que sim, o cristianismo não pode jamais ser propagado como o fim dos meus e dos seus problemas. E, infelizmente é isso que atrai multidões, é isso que faz pessoas fazerem suas promessas. Eu faço para receber do Senhor, mas não é esta a promessa. Paulo, de maneira bem clara, no início da fé cristã, diz, sim, eu também entendo que há sofrimentos. Cristo havia dito isto, sim, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é então uma fé que, olha, vou isento de problemas, isento de danos. Não, vai ter muitos e todos nós sabemos disso. Ele continua, olha, eu não obti tudo isso. Ele se refere ao conhecimento pleno da ressurreição, nem obti tudo isso, que é esse passar pelos todos os sofrimentos. Ele encarava e doía para ele da mesma forma que dói para mim. Mas ele disse algo fantástico em relação ao seu presente, eu prossigo para alcançá-lo. Eu olho para o meu hoje, o meu presente, a minha jornada, e na minha jornada há surpresas, na minha jornada há possibilidades. E aqui novamente enquadro eu e você, porque na sua jornada você tem surpresas boas e más, e na sua jornada você tem possibilidades. Você tem hoje possibilidades diante de você que você pode simplesmente amassar o projeto e dizer, eu não quero mexer com isso porque vai dar muito trabalho. E geralmente a maioria, infelizmente, faz assim. Prefere ficar na zona de conforto do que, não, eu vou dar um passo que vai me levar para um outro lugar, dentro do princípio de que toda jornada tem um ponto de início e tem um ponto de chegada. Não manter os olhos para o futuro, não vou olhar, não vou mexer, eu vou ficar. Eu não quero possibilidades na minha vida. Paulo, pelo contrário, olhava e dizia, eu não consegui alcançar tudo, mas isso não é desculpa para que eu não continue. E porque não é desculpa para que eu continue, eu prossigo para alcançá-lo. Por isso também, disse ele, fui também alcançado por Cristo Jesus. Duas missões que parecem ser impossíveis. Primeiro, o ser humano ser alcançado pelo sagrado. E foi alcançado pelo sagrado. Segundo, o ser humano alcançar o divino. E o ser humano luta e pela graça de Cristo consegue alcançar o divino pelo poder do sangue de Jesus. Eu prossigo no presente. Eu prossigo hoje. E nós completamos 75 anos de igreja e outras possibilidades estão diante de nós. Possibilidades para ser
E para pegar essas possibilidades aqui na igreja e possibilidades lá fora, para ser igreja. Possibilidades para fazer igreja de dentro para fora e possibilidades para fazer igreja de fora para dentro. Deus coloca, Deus tem, e você sabe no seu coração quantas ideias já passaram pela cabeça, quantas possibilidades. E as que você pegou e fez, trouxeram com certeza experiências, talvez lutas, talvez aborrecimentos, mas com certeza muitas alegrias por servir ao Rei, porque Ele nos chamou para sermos esses agentes. O apóstolo Paulo não diz isso, ele não fica então simplesmente falando do presente, porque ele não se interessa pelo passado e não tinha expectativas pelo futuro, nada disso. O apóstolo Paulo conhecia bem o seu passado. Ele sabia de onde ele havia saído. Ele diz com todas as letras, sim, eu, fariseu dos fariseus, educado, perseguidor e agora servo. Ele chega a dizer quanto ao seu futuro sem medo nenhum, olha, o negócio é o seguinte, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, morrer é ganho. Então não é que ele queria simplesmente dizer, meus olhos estão somente nisso que eu vou alcançar, então eu olho para o futuro através do presente. Não, eu tenho concepção do que passou, do que pode acontecer, mas ele preferia o hoje. O hoje que me faz esquecer o velho, preste atenção, rumo ao novo. Esquecer o velho não significa rejeitar o que passou. Esquecer o velho é se abrir para que Deus coloque algo diferente. Sabe quando a fé perde a graça? Não a graça de Cristo, mas a graça literalmente no sentido de alegria. A fé perde a graça quando você vive uma fé que já está cheia de traças, cheia de teias de aranha. Ela está enfraquecida, ela não tem histórias novas para contar. Aí a fé perde a graça. Sabe quando a fé não tem graça? Quando ela nunca foi resultado de uma verdade de vida e de uma novidade de vida. E novidade de vida aqui pode ser mesmo no dia 1 da fé. Você lembra aquele caso daquele endemoniado que Jesus libertou? Ele acaba de ser liberto e ele fala, eu quero te seguir, é comigo mesmo. Ele não precisa ter um panorama bíblico, ele não precisa ser doutrinado num seminário, ele fala, eu quero, eu já tenho algo para compartilhar. Então, novidade de vida não depende somente de um currículo grande e vasto e cheio de educação religiosa, de experiências, não. Pode ser o encontro inicial que você teve com Deus. O que Paulo está nos dizendo é que eu olho para tudo isso, então eu esqueço o que passou, não dando o valor necessário, mas dizendo, Senhor, o que será que tem, e na linguagem paulina, na próxima cidade? O que será que vai ter em Chipre, em Salamina, em Pafos, em Troade? O que será que vai ter em Corinto, em Tessalônica? O que será que, what comes next, como diríamos em inglês? O que vem próximo? Qual que é o próximo ponto que Deus vai me levar? E isso dá adrenalina. E aí ele conclui dizendo, então eu prossigo para o alvo. O alvo é o futuro, com os olhos no presente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele não sabe exatamente o que é esse prêmio, como eu e você não sabemos. Ele não sabe qual vai ser o dia do fim, que Deus vai falar, que bom, meu filho, você combateu o seu bom combate, vem aqui e recebido. Ele só tem essa certeza que isso vai acontecer e que cabe para ele olhar para esse dia através do presente. Em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sim, lembre-se do seu passado. Seja o seu passado uma inspiração. Sim, tenha planos para o futuro. Mas pergunte para você nessa noite se você, porventura, não está deixando que o passado seja a glória a ser lembrada e não tenha nada para lembrar hoje. Hoje. E quando eu digo hoje, hoje é domingo à noite, por exemplo, essa semana que passou.
Se você tivesse, então, de uma maneira bem sensata, bem verdadeira, olhar para o seu coração e responder: quais foram as maravilhas, as graças que eu vivi essa semana? Ou talvez quais foram as tragédias que eu vivi essa semana? Mas eu olhei para o alvo e disse: obrigado, Senhor, porque essa bondade faz parte do seu plano no meu presente. Ô Senhor, esse erro, que Ele me ajude a me consertar, porque eu tenho os olhos no futuro. Eu também estou caminhando para essa graça de redenção, para essa eternidade. A minha oração e encorajamento para você, e como é para mim também, é que os nossos olhos, que as nossas ações estejam no presente, a fim de que cresçamos e que Deus nos use mais e mais. Que a gente se lembre das grandes vitórias, das grandes derrotas. Que a gente sonhe com um futuro ainda melhor. E eu te digo, sem sombra de dúvidas, cristianismo é a fé que diz que o melhor está por vir. O melhor em Cristo está por vir. Não se equivoque. Melhor não significa o seu carro zero, a sua super casa ou todo o resto que você tem direito e pode plantar e que Deus te abençoe a conquistar. Mas o melhor em Cristo é saber que se eu fechar meus olhos hoje, eu acordo nos braços dele. E isso não tem dinheiro que pague. Você não compra a dádiva da eternidade, ninguém compra. Então olhe para o seu coração e perceba que dentro de todos os dons, possibilidades que o Senhor tem te dado, tudo que depende de você é dizer: Senhor, me ajude a entrar pelas portas que estão diante de mim. Ô Senhor, me ajude às vezes a arrombar as portas que estão fechadas diante de mim. Ô Senhor, me ajude a buscar a chave do cadeado que eu tranquei e joguei fora, porque eu falei: por esse aqui eu não vou mais. E Deus talvez esteja lá, é a porta lá, aquela lá que eu já deixei na sua mão, que você jogou a chave fora. Vá buscar, entre por ela, entre por ela. E a minha oração que eu compartilho com você essa noite é: nos ajude, Senhor, hoje. Pois no hoje há esperança. O passado já passou, o futuro, oxalá chegaremos nele. Mas o presente está diante de você. O presente está diante de mim. E essa é a oração que eu quero fazer com você. Vamos nos colocar em pé. E nós vamos simplesmente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor tem para mim hoje. Eu, como parte dessa igreja, deste corpo de Cristo, desta parcela, completando 75 anos, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor tem para minha casa hoje, o que o Senhor tem para minha família hoje. Eu falei para o irmão querido hoje no início do culto que eu estava nas férias, e eu fiquei com o coração tão constrangido, mas tão constrangido de alegria, de dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, eu, a minha esposa e meus filhos, dormindo no mesmo quarto, acordando no mesmo quarto, todos juntos, constrangido, irmão. Falei: Senhor, eu não mereço nada disso. Constrangidos pelas possibilidades. Não feche as portas que Deus abre diante de você. Não feche. Sim, Senhor, é bom lembrar do passado, é bom sonhar com o futuro. Mas nós queremos nessa noite, como o apóstolo Paulo, eu vou me esquecer do bom ou do mal que passou e eu vou prosseguir para o alvo. Porque Cristo ressurreto está comigo, porque eu entendo que neste processo há sofrimentos, mas Ele me dará forças. Eu entendo que o Senhor me chamou para perceber essas possibilidades e sim, Senhor, eu quero olhar para o futuro através do presente. Então liberte-nos, Senhor, daquilo que nos prende, daquilo que pode ser como uma âncora jogada no mar, que não me deixa o barco mover.
Ajude-nos a puxar a âncora de volta e dizer sim, com Cristo nesse barco eu posso ainda passar por todos os próximos temporais. Em nome de Jesus, nos dá foco como igreja para o hoje. Dá também para cada coração aqui, Deus, o sentimento da preciosidade de cada vida que aqui está, representa para Ti. Dá o Teu toque de amor, dá o Teu cuidado, toque corações com a Tua presença, Senhor, para que saiamos daqui com esse sentimento real de que Cristo morreu por nós, mas que Ele ressuscitou e conosco permanecerá até o fim. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico que haja um avivamento no presente e que cada vida escreva uma nova história, não uma história do passado, uma nova história nesse próximo ano de igreja. Que toda história viciada, cíclica, que se repete, não, que ela seja expandida pelo Teu poder e que a fé cresça para encararmos o novo, em nome de Jesus. Amém.